MPC em Foco desta semana vai falar sobre o funcionamento do Ministério Público de Contas. Nosso convidado é o subprocurador-geral Gustavo Henrique Albuquerque Santos, titular da 4ª Procuradoria de Contas. Obrigada pela presença, doutor Gustavo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É sempre bom falar sobre as atribuições e competências do Ministério Público de Contas de Alagoas. Doutor Gustavo, conta para os nossos telespectadores como funciona o Ministério Público de Contas. Bom, o Ministério Público de Contas ele tem uma competência que, na grande medida, coincide com a própria competência do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ou seja, onde o Tribunal de Contas atua, seja julgando contas, seja exarando parecer prévios, o Ministério Público de Contas opina sobre essas matérias. E quais as competências do Ministério Público de Contas? Bom, como eu asseverei anteriormente, a competência se confunde com a própria do tribunal, mas temos paralelamente uma competência de iniciar procedimentos próprios, investigatórios, que poderão ensejar uma atuação dentro do Tribunal de Contas ou em outro órgão de controle. Além de exercer o papel fiscalizador junto ao Tribunal de Contas, o MPC ainda tem a iniciativa de promover ações para preservar e restaurar a moralidade da gestão pública, cuidando para que esses gestores não cometam irregularidades na aplicação do dinheiro público, não é isso mesmo? É verdade. Temos, por atribuição também constitucional e legal, essa função de presidir inquéritos administrativos para apurar eventual desvio de conduta dos agentes públicos e propor medidas que assegurem o interesse público ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a outros órgãos de controle como o TCU, o MP estadual, o Ministério Público Federal também. Além de atuar nos processos já em curso no Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas age como autor de ações? Podemos agir propondo ações no âmbito do Tribunal de Contas. Podemos propor representações, podemos propor auditorias para que o tribunal fiscalize o município em loco, envie uma equipe de técnicos para apurar o eventual desvio. Podemos propor medidas cautelares com vistas a resguardar o interesse público, como, por exemplo, numa licitação viciada, o Ministério Público pode propor uma ação e uma cautelar que o tribunal determine a suspensão desse procedimento até a apuração de algum ilícito que seja verificado. Doutor Gustavo, o Tribunal de Contas ele está obrigado a decidir de acordo com o parecer do Ministério Público? Não. O parecer do Ministério Público ele é obrigatório, o parecer é obrigatório nos autos, mas o tribunal não é vinculado ao parecer. O tribunal pode dispor de maneira diversa, pode acatar ou não. Embora pela experiência prática nossa, 90% dos casos, no mínimo 90% dos casos, o tribunal acolhe nosso parecer e os usa como razões de decidir. Nos 10% que o tribunal não acata, o conselheiro motiva, indica as razões, isso é obrigatório também, não é só discordar por discordar, tem que motivar e indicar razões pelas quais discorda. O Ministério Público de Contas ele pode atuar perante o Judiciário, o Poder Judiciário? Não há precedentes nesse sentido. A gente já fez atuações aqui com o Ministério Público de Alagoas em parceria, ou seja, nós, procuradores de conta, assinamos petições iniciais de ação civil pública com o Ministério Público Estadual, mas isoladamente, no momento, pelo arcabouço jurídico constitucional que nos rege, não é possível essa atuação isolada. E como é a atuação do Ministério Público de Contas na área criminal? Essa atribuição, ela decorre da nossa atribuição geral de fiscalizar, mas também não podemos propor ações penais junto ao Poder Judiciário. Obviamente o crime, quando é cometido, ele tem várias consequências. O que nós podemos atuar é a consequência no crime no controle externo. O tribunal pune, porque um crime, um fato, ele constitui crime, mas também é um ilícito administrativo. Então, no tocante ao ilícito administrativo, ou seja, na desconformidade da conduta com as normas de direito financeiro, tributário
e de controle externo, o tribunal atua, o Ministério Público pode atuar propondo penalidades no âmbito do tribunal. Mas na matéria penal em si, não temos essa competência. O que fazemos, e isso ocorre com muita frequência, é enviar os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que distribua ao promotor competente para a eventual ação penal. Entendi. E a ação de improbidade administrativa, o Ministério Público de Contas, ele tem legitimidade para propor? Não. No momento atual do nosso ordenamento, não há e também não há precedentes de uma atuação única e exclusiva de uma ação civil pública por parte do Ministério Público de Contas. Como eu falei anteriormente, é comum assinarmos em conjunto com promotores em matérias que têm a competência comum, uma ação civil pública de improbidade, mas a gente adere àquela ação. A gente não pode, de vontade própria, elaborar e propor ao judiciário uma ação de improbidade. O que a gente pode e faz de forma cotidiana municiar o Ministério Público Estadual de informações de controle externo, de execução financeira, orçamentária, e o promotor de justiça nos convida para atuar em conjunto, inclusive assinando a inicial de uma ação civil de improbidade administrativa. Qual é a relação entre o procurador do Ministério Público de Contas e o conselheiro do Tribunal de Contas? Existe alguma hierarquia? Não há hierarquia entre o Ministério Público, o conselheiro e o advogado, por exemplo. Então, essa pergunta é muito boa porque tivemos agora há pouco, o governador escolheu o doutor Rodrigo para compor o pleno do tribunal, uma conquista para o controle externo do estado de Alagoas, muito boa, muito boa. Mas doutor Rodrigo estava aqui, ele veio para cá. Ele não ficou acima. Ele está no mesmo patamar e só apenas mudou de atribuição, entendeu? Então não há hierarquia. O conselheiro, nunca ocorreu aqui o conselheiro pedir, querer direcionar o trabalho do Ministério Público de Contas. Nunca ocorreu, nem eu tenho certeza que não vai ocorrer. Porque também não há essa hierarquia. São atribuições independentes. O Ministério Público faz as atribuições constitucionais e legais e o Tribunal os conselheiros também desempenham as suas atribuições de forma complementar, sem hierarquia. O Ministério Público de Contas, ele não está submisso ao Tribunal de Contas? Não está submisso ao Tribunal de Contas. Os procuradores são dotados, todos nós temos autonomia funcional, independência funcional para atuar baseado em duas premissas apenas, a nossa consciência e as leis. Doutor Gustavo, o senhor falou que o Ministério Público não atua em ações de improbidade administrativa, mas que pode atuar conjuntamente com o Ministério Público Estadual. Explica para a gente, para os nossos telespectadores, qual é a diferença do Ministério Público de Contas e do Ministério Público Estadual? Bom, o Ministério Público Estadual ele atua junto ao juiz de primeiro grau estadual. Ele tem uma competência ampla também em matéria de controle, mas também tem competências penais, processo civil. Ele atua junto ao judiciário. O Ministério Público de Contas ele é mais especializado, ele tem uma atuação mais limitada no âmbito do Tribunal de Contas. Então, o promotor de justiça, o concurso é parecido, é um concurso de provas e títulos, é muito parecido o concurso, o grau de dificuldade. E o promotor atua junto ao juiz de primeiro grau. O procurador de contas atua junto ao Tribunal de Contas. Porque há muito essa confusão, né? Até o próprio vocábulo procurador, ele pode significar procurador do Estado, procurador de Justiça, procurador do município. É um termo que tem vários significados no mundo do direito. Ok, então, doutor Gustavo, muito obrigada pela participação do senhor aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço. O MPC em Foco desta semana está ficando por aqui. Acompanhe o Ministério Público de Contas também pela internet, através do nosso site www.mpc.al.gov.br ou nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Até um próximo programa.